Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre regras de derivação. Ok? Eu selecionei aqui alguns exemplos, para falar sobre a regra de derivação da função constante e da função potência. Ok? Nós vimos durante as aulas que existem regras específicas, para cada tipo de função. Então, dependendo do tipo de função que você tem uma regra adequada ou uma regra específica para derivar aquela função. Ok? Então, nós vamos ver aqui esses 4 exemplos que envolvem tanto a função constante quanto a função potência. Ok? Então, vamos começar aqui pelo exemplo 1. Tá legal? Vamos lá, nós temos aqui a função y igual a menos x² mais 3. Né? Então, nós vemos aqui que essa função, f de x igual a menos x² mais 3, é uma função onde a variável é o x. Ok? Então, quando nós formos derivá-la, nós vamos derivar a função em relação à sua variável x. Então, perceba que nós temos aqui o primeiro termo dessa função, nós temos uma função quadrática, e o segundo termo é uma função constante. Então, vamos aplicar aí a regra de derivação para derivar a nossa função menos x² mais 3. Lembrando que como essa função é uma soma de duas outras funções, como eu já disse, uma do segundo grau e uma constante, você deriva cada parcela da sua função e depois soma ou subtrai esses valores. Ok? Então vamos lá, f' representando a derivada, f' de x é igual a derivada de x² menos 2x mais a derivada do 3 igual a zero, porque o 3 é constante. Como o 3 aparece sozinho, sem a variável do lado dele, a derivada de uma constante sempre é igual a zero. E a derivada de x², você usa aquela regra x elevado a n, onde desce o expoente multiplicando pelo x e reduz uma unidade no expoente. Então nós temos aí, nesse caso aqui, x², o expoente aqui é 2, na hora de fazer a derivada, você desce o 2, multiplica pelo x e reduz uma unidade no expoente. O expoente aqui era 2, como você derivou, o expoente cai para 1. Então você tem que a derivada de f de x, ou f' de x, é igual a menos 2x mais 0. Menos 2x mais 0 é igual a menos 2x, ou seja, você realizou a derivada da sua função do segundo grau, menos x² mais 3, e obteve como resposta uma outra função igual a f' de x igual a menos 2x. Lembrando que quando você deriva uma função, você tem como resposta uma nova função. Ok? E aqui nós tivemos como resultado a função menos 2x. Ok? Bom, próximo exemplo, nós temos aqui f de x igual a x² mais x mais 8. Novamente, uma equação do segundo grau, formada por 3 termos. O termo quadrático, o termo elevado a 1 e o termo constante. Então, pelas regras de derivação, nós vamos derivar o primeiro termo, vamos derivar o segundo termo e vamos derivar o terceiro termo. Então, vamos lá, f' de x. O primeiro termo é uma função potência. Então, usando a mesma regra anterior, desce o 2, multiplica pelo x e reduz uma unidade no expoente. Então, a derivada de x² é igual a 2x. Mais, derivada do x, x elevado a 1, desce o 1, e aí você deveria repetir o x elevado a 0, porque reduz uma unidade aqui no expoente. Como o expoente é 1, quando eu derivar, esse expoente ficaria sendo 0. Então, você teria aqui ao lado x elevado a 0. Mas como x elevado a 0 é igual a 1, então já coloquei direto aqui a resposta da derivada. Ok? Então, a derivada de x é igual a 1. E aqui a derivada da constante, como a constante está sozinha, não tem a variável aqui do lado dela, a derivada de uma constante sempre vai ser igual a 0. Continuando, então, f' de x é igual a 2x mais 1, e aqui você pode eliminar o 0, porque não faz diferença, você somar 1 mais 0 vai dar igual a 1. Ok? Então, a resposta da derivada da função f de x igual a x² mais x mais 8 é igual a 2x mais 1. Terceiro exemplo, nós temos aqui f de t, ou seja, uma função que depende de t, é igual a 5 vezes t ao cubo menos 3 vezes t à quinta. Então, aqui nós temos o primeiro termo, que é uma função cúbica multiplicada por uma constante. No segundo termo, nós temos uma função de quinto grau multiplicada por uma constante menos 3. Então, para fazer a derivada, vamos usar novamente as regras de derivação específicas para cada termo. Então, f' de t vai ser igual. Nós vimos que como a constante multiplica uma função, você pode tirar a constante da derivada e aplicar a regra apenas na função, que no caso aqui é a função potência, que é a regra que nós vimos no exemplo anterior. Desce o 3, multiplicando por 5 vai dar 15, e reduz uma unidade no expoente. Era 3, o expoente vira 2. Então,
Novamente, você repete o 5. Na hora de derivar o 3 ao cubo, o t ao cubo, perdão, você desce o 3, né? Esse 3 multiplica o 5, então vai dar 3 vezes 5, 15, vezes t, e reduz uma unidade no expoente. O expoente era 3, passou a ser 2. Ok? Menos, aqui a mesma coisa. Repete a constante 3, e você vai derivar o t à quinta. Desce o 5, né? Multiplicando por 3 vai dar 15, vezes t, e você reduz uma unidade no expoente. O expoente era 5, caiu para 4. Então você tem que a função f de t igual a 5t ao cubo menos 3t à quinta tem como derivada a função 15t quadrado menos 15t à quarta. Ok? E por último, nós temos aqui uma função f de z igual a 3z elevado à sétima menos 7z ao cubo mais 21 vezes z ao quadrado. Novamente, nós temos uma função aí polinomial, né? Onde nós temos aqui o maior expoente sendo 7, então uma função do sétimo grau, que possui 3 termos. Então nós temos que derivar esse termo, temos que derivar esse termo e temos que derivar esse termo usando as regras específicas. Novamente aqui, primeiro termo, vamos fazer a derivada. Regra da função potência multiplicada por uma constante. Olha. Aqui também, potência multiplicada por uma constante. E aqui a mesma coisa, uma função potência multiplicada por uma constante. Então, vamos lá. F de z, a derivada f' de z vai ser igual. Eu posso repetir o 3 e o 7 desce multiplicando 3. Então, 3 vezes 7, 21, vezes z, e você reduz uma unidade no expoente. O expoente era 7, ele cai para 6. Ok? Então, novamente, aplicando a regra da função potência. Desce o 7, 7 vezes 3, 21, vezes z elevado à sexta potência, porque você precisa reduzir uma unidade no expoente toda vez que você faz a derivação da função. Menos, aqui novamente, repete o 7, vezes a derivada de z ao cubo, desce o 3, 3 vezes 7, 21, 21 vezes z, e você reduz uma unidade no expoente. Era 3, passou a ser 2. Ok? Mas, aqui é a mesma coisa, repete a constante 21, e deriva z ao quadrado. Desce o 2, 2 vezes 21, 42, vezes z elevado a 1. Lembrando que você precisa reduzir uma unidade no expoente. O expoente era 2, quando você derivou, ele passou a ser 1. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos aí esses exemplos de regras de derivação da função constante e regra de derivação da função potência. Ok? Só lembrando que você precisa, sempre que você for derivar uma função, você precisa identificar quais são os elementos que fazem parte da sua função, né? E aplicar a regra específica para cada termo que apareça na sua função. Então aqui nós começamos os vídeos mostrando esses exemplos mais simples, que são funções polinomiais, onde nós temos constantes multiplicando as funções polinomiais, ok? E mais para frente nós vamos ver as outras funções, como função exponencial, função logarítmica, também vamos ver a regra do produto, a regra do quociente e as outras regras que possam aparecer para que você possa fazer as suas derivadas, ok? Valeu, galera, e até o próximo vídeo.